Pessoal, tudo bem? Olha só, né? O ano começou e já temos várias bombas sendo expostas aí e eu vou trazer para vocês. O governo Lula entra em 2025, por mais que queremos que o ano seja muito bom, que desejamos aí sempre boas novas, desejamos sempre o melhor, né, para o Brasil, para o mundo, para as pessoas. Esse desgoverno Lula consegue desmartelar qualquer plano, né, gente? Olha só, o governo Lula já entra 2025 em completo desespero, mostrando sinais claros de fraqueza e desorganização política. Eu vou mostrar para vocês, inclusive, do evento de ontem, que ele achou que reforçaria sua imagem, mas acabou protagonizando uma cena constrangedora e demonstrando falta de força e liderança, gente. Flopou geral. Eu vou trazer para vocês tudo o que aconteceu no evento, que ele quis trazer na memória do brasileiro como se fosse um ato para ficar marcado o dia do dia 8 de janeiro de 2023, né? Que eles consideram como ato de tentativa de golpe. A esquerda já começou o ano com motivos para chorar, enquanto a direita tem muito que comemorar nesse cenário turbulento. Mas os problemas não param por aí, não. A Polícia Federal intensificou as investigações que podem desestabilizar os maiores aliados de Lula. Será que isso vai revelar aí novos pesadelos políticos para o Lula? Eu vou mostrar para vocês, né? As evidências começaram a se acumular e o Brasil inteiro está atento porque máscaras começam a cair, gente. E agora, você não pode ficar de fora, que tem muita novidade aqui hoje. Eu vou trazer cada uma delas para vocês, então assista até o finalzinho. Antes, eu queria convidar quem ainda não é inscrito a se inscrever no canal, ativa o sininho de notificação, compartilha. Lembrando que o nosso canal é um canal que traz informação clara e independente sobre a política, não só brasileira, mas de forma global. Então, fiquem comigo e hoje tem informação internacional também da política internacional que pode impactar, óbvio, o Brasil, né? Bom, gente, começo aqui com a primeira informação. Vamos falar dos países que reconhecem a posse de Maduro, já que estamos falando de ditadura, né? Já que a gente vê a nossa democracia sendo ameaçada. Olha só o que saiu aqui na CNN Brasil. Os países que reconhecem Nicolás Maduro como presidente eleito. São mais de 20 países, né, que reconhecem ele, segundo o levantamento da CNN. E aqui eles trazem, olha só, Nicarágua, ele conheceu Bolívia, Cuba, Honduras, Rússia, China. Então, assim, quando a gente vê Turquia, Uzbequistão, então aqui tem uma lista dos países que reconhece Maduro como presidente eleito. É só países assim, Irã, olha só os países. Olha só, estão vendo aqui na tela? Catar, né? Olha só, Sérvia, Sudão, Vietnã. Então, esses países aqui são países que realmente apoiam e consideram o Maduro como presidente. Os países que enviarão representantes à posse de Maduro, está aqui, ó. Governo brasileiro, que vai enviar embaixador em Caracas, Glivânia, perdão, Maria de Oliveira, para a tomada de posse do Maduro. Quem confirmou foi o próprio Ministério de Relações Exteriores, né? A presidente do México também informou que enviará uma representação diplomática e o México manteve uma postura neutra também após os resultados. Então, o presidente da Colômbia afirmou que não comparecerá à posse, embora seu governo não reconheça o resultado das eleições, descartou o rompimento de relação e enviará à cerimônia um embaixador, Milton Rengifo, conforme confirmou as agências, né, por 3 fontes do país. Então vamos falar um pouquinho aqui, só para a gente refletir sobre essa matéria que eu achei bem interessante falarmos desse assunto dos países que reconheceram a posse do Maduro, né? Esses países que reconhecem ele como presidente legítimo da Venezuela, incluiu aí, vocês viram quem? Rússia, China, Irã, Cuba, Bolívia, ou seja, esses países eles têm em comum um histórico de práticas autoritárias, né, pessoal? De restrição às liberdades civis, repressão à oposição e questionamentos em relação à transparência eleitoral. Exemplos claros incluem a própria Rússia, que suprime dissidentes e manipula processos eleitorais. A China, com seu sistema de partido único e censura massiva. Cuba, que há décadas reprime a oposição e restringe liberdades fundamentais. Então, assim, o apoio a regimes como o de Maduro deve ser motivo de alerta para os países democráticos,
porque governos que valorizam a democracia têm a obrigação moral e política de condenar abertamente ações que desrespeitem, mesmo que isso resulte em prejuízos econômicos ou na suspensão de contratos comerciais. É minha opinião, porque a democracia deve estar sempre em primeiro lugar, né? Proteger os valores democráticos é essencial para garantir a liberdade, os direitos humanos, a estabilidade internacional. Um exemplo inspirador de liderança democrática, na minha opinião, foi o próprio Javier Milei, que é o presidente da Argentina. Ele não hesita em apontar e condenar publicamente países e líderes que ameaçam os valores democráticos. O Milei, ele exemplifica a postura que os defensores da democracia devem adotar, priorizar princípios sobre interesses econômicos, mantendo uma postura firme contra qualquer ameaça ao Estado de Direito. Então, a frase "diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem és", para mim, aplica-se perfeitamente nesse contexto, gente. Ao apoiar governos autoritários, países democráticos correm o risco de comprometer sua integridade, sua posição no cenário internacional. As nações que defendem a democracia precisam se posicionar e punir, né, com clareza e coragem, rompendo relações diplomáticas ou econômicas com regimes que contradizem esses valores, para não incentivar outros países a fazerem o mesmo. A defesa da democracia não é apenas uma escolha política, mas uma responsabilidade coletiva. Os países democráticos devem ser o exemplo e agir como guardiões desses princípios, mesmo que isso implique desafios econômicos. Democracia não é negociável. Qual é a sua opinião sobre isso? Traga aí para mim, enquanto você traz essa informação, eu vou trazer aqui mais um escândalo envolvendo a justiça brasileira. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Olha só, saiu também aqui no jornal Mídia News. Polícia Federal suspeita de corrupção e vazamento em 14 processos do STJ. Então a polícia apontou uma suspeita de irregularidades, possíveis crimes em ao menos 14 processos no Superior Tribunal de Justiça. É isso mesmo, gente. E ainda não descartou o envolvimento de ministros no esquema. Já foram pedidos a prisão de um lobista e o afastamento de 5 servidores. O delegado Marco Bom Tempo listou os processos suspeitos ao determinar a operação da Polícia Federal. A investigação teve como base a análise feita pelo CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, de diálogos encontrados no celular do advogado Roberto Zampieri, assassinado em 2023 em Mato Grosso, além de sindicâncias internas do próprio STJ. As investigações focam em processos nos gabinetes dos ministros Isabel Galotti, Nancy Andrige e Og Fernandes. A operação foi autorizada em novembro do ano 2023, com a anuência do ministro Cristiano Zanin do STF. Foi preso o empresário e lobista Andreson Gonçalves e foram afastados da função 3 dos 5 servidores do STJ listados pela Polícia Federal. Nenhum ministro do STJ é investigado, as suspeitas até o momento recaem sobre assessores que atuaram nos gabinetes deles, nem todos os servidores que estariam envolvidos foram identificados pela polícia e não foi descartado o envolvimento de ministros pelo fato de apenas uma amostra das conversas ter sido avaliada no inquérito até agora. Então, o STJ foi procurado pela reportagem, ele não comentou sobre o caso, né? E aqui mostra que 14 processos, gente, olha só, os 14 processos são divididos em 12 hipóteses criminais. A Polícia Federal elencou em quais casos há indícios de corrupção e também de outras irregularidades, como antecipação de decisões e vazamento de documentos sigilosos, que é a violação de sigilo funcional. A Polícia Federal não faz acusação contra empresas envolvidas nas ações, nem contra outros advogados que atuaram nelas. E os crimes seriam de corrupção passiva e ativa, exploração de prestígio, violação de sigilo funcional, e em alguns processos a suspeita de mais de um crime. Então aqui, né, vamos falar um pouquinho a respeito disso, a respeito dessa matéria que também é importante debatermos, né, pessoal, porque essa investigação da Polícia Federal sobre suspeitas de corrupção, vazamento de informação em processos do Superior Tribunal de Justiça traz à tona uma questão que corrói a credibilidade do sistema judiciário brasileiro, que já está corrompido, né? A podridão institucionalizada que muitas vezes beneficia os poderosos enquanto pune seletivamente os mais fracos. A apuração, que envolve 14 processos, como vimos aqui na matéria, é um sinal alarmante de que a justiça, que deveria ser o pilar da moralidade, da igualdade, está longe de ser imune às mazelas da corrupção. Mas será que essa investigação terá um desfecho genuíno? Comenta aí para mim, deixa aqui nos comentários. Ou será que ela acabará como tantas outras em um espetáculo de promessas não cumpridas
resultando em impunidade para os grandes envolvidos. A história recente nos dá um prognóstico sombrio. A Lava Jato, por exemplo, foi celebrada como um marco na luta contra a corrupção, mas terminou desmantelada com decisões revertidas pelo Supremo Tribunal Federal sob argumentos que muitos consideraram frágeis, né? A operação revelou o profundo envolvimento de políticos e empresários em esquema bilionários, mas quando o alcance chegou perto da elite política e judiciária, o sistema pareceu se reconfigurar para proteger seus próprios interesses. Então, sentenças foram anuladas, réus foram soltos e o impacto da operação foi reduzido a pouco mais que uma nota de rodapé da história. Agora, com a investigação no STJ, é difícil não prever um roteiro semelhante. A Polícia Federal, muitas vezes vista como subordinada às vontades políticas e judiciais do STF e do governo, enfrenta um grande desafio: agir com independência e transparência. Porém, a realidade brasileira mostra que qualquer movimento que comece a expor figuras de alta relevância no judiciário ou na elite política corre risco de ser neutralizado. É como se houvesse uma linha invisível que protege os poderosos, enquanto o resto da população é deixada à mercê de uma justiça seletiva. Então, casos recentes reforçam essa percepção. Você também tem essa percepção? Lembra aí do caso da revisão da vida toda, no âmbito previdenciário, que beneficiava milhões de brasileiros? Foi inicialmente aprovada pelo STF, bem na gestão do Bolsonaro. Eles não estavam nem aí se ia prejudicar a economia ou não. Aprovaram, porque era Bolsonaro no poder, eles não queriam nem saber como Bolsonaro ia resolver. Depois, quando o Lula assumiu e começou a chorar as pitangas, dizendo que não tinha como a revisão da vida toda seguir, rapidamente ela foi revista. Vocês viram? Já tinha publicado acordão e o STF voltou atrás. Isso gerou uma indignação gigante. Esse padrão de decisões inconsistentes e de reversões que afetam a população comum contrasta fortemente com a blindagem de figuras políticas e judiciais que parecem desfrutar. Então, o problema não é apenas a corrupção em si, mas a estrutura que a sustenta. Enquanto o brasileiro não se indignar de forma ampla, consistente, exigindo um judiciário verdadeiramente independente e transparente, as coisas continuarão como estão. A indignação seletiva e a apatia diante das irregularidades permitem que a arbitrariedade e a impunidade avancem. Então vamos acompanhar de perto, né? Mas é uma notícia importante para vocês saberem o que está acontecendo. E a gente fala, né, de justiça seletiva. Olha um outro caso aqui que saiu. Novo advogado reforça a defesa de Bolsonaro. Celso Bilardi já defendeu o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, em empresas de Eike Batista. Ele será um dos coordenadores da equipe jurídica que representa o ex-presidente no STF. Então, o criminalista vai reforçar a coordenação do Bolsonaro nos processos que o ex-presidente enfrenta no STF. O martelo foi batido nessa quarta-feira, depois de uma conversa decisiva entre o capitão e Vilardi. Então, aqui mostra que ele está à frente aí da defesa do Bolsonaro, né, gente? E Bolsonaro está tentando criar aí uma defesa forte, porque ele sabe que ali é complicado. E a gente vê aí que a corrupção política e jurídica no Brasil tem sido uma constante fonte de desconfiança, descrédito por parte da população. Quando analisamos esses acontecimentos também relacionados ao Bolsonaro, fica evidente que a justiça brasileira tem se comportado de maneira seletiva e parcial, atendendo mais a interesses políticos que ao compromisso com a equidade. Durante a eleição do Bolsonaro em 2018, houve manifestações massivas de opositores, especialmente de grupos de esquerdas, radicais de esquerdas, que rejeitaram o resultado das urnas. Palavras como fascismo, resistência, era o slogan dos protestos, né? E muitas vezes surgiram dúvidas lançadas por líderes opositores sobre a legitimidade do processo eleitoral. Porém, nenhuma dessas manifestações foram tratadas como tentativa de golpe. Não houve prisões em massa ou acusações severas contra os organizadores ou participantes desses movimentos. E a justiça, naquele momento, foi bem tolerante e considerou esses atos como expressão democrática, algo que deveria ser um padrão em qualquer regime que, de fato, valorize a liberdade de expressão, né? Mas, em contraste, após a eleição de Lula, as manifestações contrárias ao resultado eleitoral foram rotuladas como uma ameaça à democracia, sendo usadas como justificativa para prisão, acusação de terrorismo, sentença desproporcional.
Embora atos de vandalismo, como os ocorridos em 8 de janeiro de 2023, devam ser punidos, gente, o tratamento dado a opositores políticos parece mais punitivo do que justo, revelando um padrão de perseguição direcionada. O discurso do golpe tornou-se um mantra repetido à exaustão por setores alinhados ao governo e ao judiciário. Mesmo com Lula já consolidado no poder, a insistência em ressuscitar esse fantasma soa mais como uma estratégia para deslegitimar qualquer crítico ou oposição do que como uma preocupação genuína de fato com a democracia. A questão que não quer calar é: se Lula já está no poder, golpe não ocorreu. Por que insiste nesse discurso? O objetivo parece ser silenciar adversários, consolidar uma narrativa que favoreça o grupo político no poder. E essa seletividade fica ainda mais evidente quando observamos que líderes e aliados de Bolsonaro enfrentam processos céleres e rigorosos, enquanto escândalos envolvendo figuras da base governista frequentemente, são tratados com morosidade ou desinteresse por parte do judiciário e até sendo arquivados. Então, o Bolsonaro agora com um novo advogado para defendê-lo junto ao STF, ele enfrenta uma batalha jurídica, gente, que transcende questões legais. Trata-se de um julgamento político em que as cartas parecem já marcadas. O STF, que deveria ser um bastão de imparcialidade, tem demonstrado um alinhamento preocupante com o atual governo. E essa postura coloca em xeque a credibilidade da instituição, reforça a percepção de que a justiça brasileira tem um lado e esse lado está muito claro. Então, a corrupção jurídica e política no Brasil não se limita à troca de favores ou ao uso de cargos públicos para ganhos pessoais. Ela se manifesta na manipulação das instituições para atender a interesses partidários, na perseguição seletiva de opositores e na perpetuação de narrativas que servem mais como propaganda do que como busca pela verdade. É esse ciclo de parcialidade que deve ser rompido se o Brasil quiser um sistema verdadeiramente democrático e justo. Agora, eu vou mostrar aqui para vocês, esse caso, assim, é tão exposto, gente, que olha só, flopou. Internautas criticam ato vazio do 8 de janeiro de Lula. Usuários do X debocharam do evento esvaziado do petista e compararam com o público das cerimônias de Bolsonaro. Olha isso. Então, internautas aqui mostraram o ato organizado dessa quarta-feira, 8 de janeiro, em memória dos 2 anos ao ataque da Praça dos Três Poderes, como flopou. Segundo o levantamento do Poder 360, o evento do Lula reuniu cerca de 1.200 pessoas. Em discurso no Palácio do Planalto, o petista minimizou a importância de uma participação ampla de seus apoiadores, afirmou que só uma pessoa já seria o suficiente. Alguns internautas, no entanto, fizeram alguns comparativos de público em eventos organizados pelo Bolsonaro, a exemplo da cerimônia dia 7 de setembro. Flopou, nem os adestrados acreditam na farsa de golpe. Toma presidiário, olha só. Então mostra aqui a diferença, o comparativo. E o que isso demonstra para a gente, quando a gente analisa aí o poder de Lula. O evento organizado por Lula ontem, gente, para marcar um ano desde o ataque, 1 ano não, 2 anos, desde os ataques ao Congresso, ele flopou de uma forma tão evidente que o desgoverno expôs mais uma vez a sua crescente falta de conexão com o povo brasileiro. O ato vazio, como vocês viram, 1.200 pessoas, amplamente criticado nas redes sociais, revelou não apenas a ineficácia do governo em mobilizar apoio popular, mas também a estratégia fracassada de tentar reafirmar força em um momento de evidente fragilidade política. Internautas, vocês viram aí, não pouparam comparações entre a baixa adesão ao evento de Lula e o público massivo que compareceria aos eventos do Bolsonaro, tanto durante o governo quanto em suas manifestações públicas, e o contraste é um indicativo claro de que a narrativa do Lula não ressoa mais como antes. Enquanto o Lula tenta usar os episódios de janeiro de 2023 como uma bandeira para reforçar a retórica de defesa de democracia, a população parece cada vez mais desinteressada e desiludida com sua gestão. E essa tentativa de medir forças é reveladora. O Lula se desespera, porque apesar de estar no poder, parece em constante luta para justificar a sua legitimidade e reconquistar a base que o elegeu. No entanto, as atitudes autoritárias, a corrupção escancarada, a falta de entregas concretas para a população têm afastado tanto seus apoiadores históricos quanto os eleitores que, em 2022, optaram por ele, mas por rejeição a Bolsonaro do que por convicção. E o fiasco do evento não é um caso isolado, gente? A gente percebe que é um reflexo aí do enfraquecimento crescente de um desgoverno que se mostra cada vez mais desconectado
da realidade. O Lula parece apostar em discursos repetitivos, polarizadores, né, como golpe, ameaça à democracia, para tentar manter a atenção pública, mas essa narrativa já não encontra o mesmo eco entre os brasileiros, que enfrentam desafios reais como inflação, alta do dólar, desemprego, insegurança. E o problema é que o governo Lula não está apenas fracassando em mobilizar apoio, mas também desperdiçando oportunidades de enfrentar os problemas concretos no Brasil. Ao invés de unir o país propondo soluções reais, ele prefere apostar na divisão e na tentativa de perpetuar uma narrativa de nós contra eles. E essa estratégia não apenas aliena parte significativa da população, que já cansou desse discurso furado, mas também enfraquece a democracia que ele tanto diz defender. Então, vocês viram aí que o flop desse evento 8 de janeiro que aconteceu ontem é um sinal de que o governo está perdendo não apenas popularidade, mas também relevância política. Se continuar apostando em estratégias fracassadas como essa, ignorando os problemas reais, o Lula corre o risco de transformar seu governo em um retrato vazio, um palco montado, mas sem plateia. Comenta aí o que vocês acham. E o desespero do STF e do governo está cada vez mais evidente. O fracasso e a repercussão negativa do plano de corte de gastos, que escancarou uma tentativa de prejudicar os mais vulneráveis, como idosos, deficientes, os beneficiários do BPC-Loas, enquanto preservava os privilégios da elite política. Isso foi um divisor de águas na percepção do governo. Lula, que construiu sua imagem como defensor dos mais pobres, mostrou sua verdadeira face. Um líder mais preocupado em sustentar luxos e interesses de aliados do que em proteger aqueles que realmente precisam de ajuda. O plano de corte de gastos apresentado do Haddad foi um desastre, mas é apenas um dos exemplos que alimenta o desgaste do governo. O apoio à Lei Rouanet também, que privilegia setores culturais elitizados, né? Os gastos exorbitantes de Janja, a insistência na compra de um avião presidencial de luxo em meia crise e a liberação das emendas parlamentares são apenas algumas das ações que expõem o governo desconectado das prioridades da população. E esses excessos têm gerado revolta popular. Para piorar, até membros da base governista começaram a se afastar para evitar serem arrastados pela crise. Partidos como MDB, PSD e União Brasil, que antes apoiavam projetos de esquerda, agora mostram sinais de distanciamento e aderem a uma postura mais crítica. Políticos que antes defendiam Lula estão percebendo que o barco está afundando e começam a buscar alternativas para salvar suas próprias carreiras. O cenário se agrava com as recentes ações do STF e do governo em busca de controlar as vozes da oposição. A tentativa de impor uma política de censura nas redes sociais encontrou forte resistência, principalmente com essa nova decisão da Meta, que é controladora do Facebook, Instagram e WhatsApp, de não ceder mais às imposições abusivas. Gente, olha isso. Eu vou mostrar aqui para vocês o que pegou fogo, para vocês verem o desespero do governo Lula e do STF e o que eles vão fazer depois dessa, né? Olha só. Alinhamento da Meta com Donald Trump provoca temor no governo Lula e no TSE. Planalto prevê acionar mais braço da AGU voltado ao combate à desinformação se nova política for implantada no Brasil. Corte Eleitoral prevê judicialização de casos. Então, a Meta, dona do Facebook, fez um alinhamento com o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, provocou temores no Palácio do Planalto e no TSE de retrocesso de enfrentamento da disseminação das fake news. Na última terça-feira, o CEO da Meta, que é o Mark Zuckerberg, ele anunciou o fim do programa de checagem de fatos em vigor há 8 anos para combater a desinformação. A medida inicialmente valerá para os Estados Unidos, mas já provoca preocupação de ser replicada em outros países. E ele diz, o Trump nem assumiu a Casa Branca e já botou as garras de fora, disse ao blog um integrante do governo, que acompanha de perto o desdobramento da discussão. O Facebook e o Instagram correm o risco de se tornarem um novo X. E por hora, o governo Lula tem reforçado o posicionamento público de defender a regulamentação das Big Techs, que enfrenta resistência no Congresso, principalmente de aliados do Bolsonaro. E nos bastidores, integrantes da administração petista já fazem projeções sobre os efeitos práticos da medida anunciada por Zuckerberg, que podem tornar a empresa menos cooperativa com as autoridades brasileiras. Então percebam que esse alinhamento da Meta com o X, né, eles vão ficar muito parecidos e falar que querem acabar com a censura. Isso deixou o governo e o STF desesperados, gente, porque o cenário ele agrava, né? Se o STF e Lula insistir nessa estratégia, o que vai acontecer?
com esse novo posicionamento da Meta? Eles vão enfrentar um dilema grave. Eles vão ter que, talvez, expulsar essas empresas do Brasil ou permitir que elas continuem operando livremente. Ambas as opções serão desastrosas para o governo. Caso as plataformas como Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram deixem o Brasil, o impacto será catastrófico. O Brasil ficaria isolado digitalmente, prejudicando não apenas a comunicação entre cidadãos, mas também negócios, transações financeiras, marketing digital e até serviços públicos que dependem dessas redes para funcionar. O desemprego iria aumentar. Esse cenário não apenas inviabilizaria o cotidiano de milhões de brasileiros, mas poderia desencadear uma grave instabilidade social. O isolamento digital também teria consequências políticas profundas. Sem acesso às plataformas, o descontentamento popular poderia crescer exponencialmente, já que muita gente vive da internet, já que a população veria claramente a extensão do autoritarismo do governo e a revolta poderia escalar para protestos em massa e, em casos extremos, até uma guerra civil, com a população se insurgindo contra o governo e suas instituições. A democracia já fragilizada poderia ruir completamente. O que resta saber é até onde o STF e o governo estão dispostos a ir em sua busca por controle. O autoritarismo e o desprezo pelas liberdades individuais já custaram caro à imagem do governo e às instituições brasileiras. No entanto, vocês viram aí, agora as empresas de tecnologia mostram que não estão dispostas a serem cúmplices de um projeto autoritário. A pergunta que fica é: Lula e o STF farão o quê? Eles terão coragem de enfrentar o povo e o mercado global ao mesmo tempo? Ou finalmente perceberão que a única saída viável é respeitar de fato a liberdade e a democracia? A resposta a essa pergunta definirá o futuro do Brasil já nos próximos anos. Então é isso que eu queria trazer para vocês, né? Só encerrando aqui também, gente, uma outra matéria para encerrar, né? O que aconteceu? Estamos vendo também um problema internacional, né? Um dia após Trump falar em Golfo da América, o presidente do México defendeu chamar os Estados Unidos de América Mexicana. Sugestão irônica de Cláudia foi réplica a Trump, que sugeriu rebatizar Golfo do México para Golfo da América durante uma entrevista de coletiva na terça-feira. E a presidente ironizou, né, o comentário aí. Então parece que o México não gostou muito e vamos ver algumas repercussões muito grandes daqui para frente nessa gestão do Trump. O que vocês estão achando por enquanto, hein? Vou comentando aí. Esse foi o vídeo de hoje. Um beijo, se cuidem, até o próximo boletim.